Olá, tudo bem? Você que estava com saudade dos vídeos aqui do canal, hoje estamos retomando depois de uma temporada aí em que eu estava dedicado a outros afazeres, com as aulas e o doutorado e tudo mais. Agora a gente retoma a gravação dos vídeos, dos comentários ao CPC, né, de 2015 aí, artigo por artigo, né, para que você possa continuar o seu estudo e continuar a sua atualização. E nós retomamos a partir do artigo 85, que é um artigo importantíssimo, porque ele trata dos honorários de sucumbência. Mas antes de falar sobre esse dispositivo do CPC, eu quero te convidar a conhecer os comentários ao Código de Processo Civil. Esse aqui são os meus comentários ao CPC de 2015. Essa aqui já é a segunda edição, a primeira você consegue ver aqui na prateleira atrás de mim. E para você que é advogado, eu tenho uma excelente notícia. A editora Juruá disponibilizou aí numa parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o acesso gratuito à plataforma Juruá Docs, que é onde está a versão digital e mais completa ainda do que a versão impressa dos meus comentários ao CPC. Então eu te convido a conhecer juruadocs.com. Você pode fazer o seu cadastro lá e o acesso é gratuito para advogados até o mês de março de 2022. Você não pode perder, vá lá, conheça, porque além dos comentários, tem também uma seleção de julgados divididos artigo por artigo, notas de doutrina, enfim, uma infinidade de informações que é tudo que você precisa para ter aí a sua biblioteca atualizada em processo civil. Fica convidado então a conhecer. E obviamente que você vai encontrar complementos aos comentários que eu estou gravando aqui nesse vídeo ao artigo 85 do CPC, que é um artigo que disciplina o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Esse artigo trata basicamente dos chamados honorários de sucumbência. E a gente sabe que há uma diferença entre honorários de sucumbência e os honorários contratuais, né? Isso porque os honorários contratuais são aqueles ajustados num contrato entre o advogado e o seu cliente. Já os honorários de sucumbência são aí uma consequência do término do processo ou de um incidente processual, na medida em que o juiz vai estabelecer a condenação daquele que restou vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do advogado da parte que venceu o processo. Essa é a noção básica de honorários de sucumbência e eles são, por isso, diferentes dos honorários contratuais. A natureza jurídica de ambos é a mesma, né? São honorários e se destinam a remunerar o trabalho do advogado. Mas, no caso dos honorários de sucumbência, que são estabelecidos aqui pelo artigo 85, eles decorrem aí não de um contrato, né? Eles decorrem de uma consequência imposta na decisão judicial àquela parte que restou vencida. Esse artigo, ele contém, além do caput que eu acabei de ler para você, ele contém vários parágrafos que esmiuçam essa matéria dos honorários de sucumbência, né? Então, basicamente, a regra geral é essa: aquele que foi vencido é o que vai responder pelo pagamento dos honorários de advogado do devedor, do vencedor, me desculpe, né? Mas além dessa regra geral, que é uma regra de sucumbência, aplica-se em determinadas situações a regra da causalidade, segundo a qual aquele que deu causa à propositura da ação ou aquele que deu causa ao incidente processual é que vai suportar o pagamento dos honorários de sucumbência. Então, na maioria das vezes, os honorários de sucumbência vão ser regidos pela regra da sucumbência, mas, eventualmente, quando não couber a aplicação dessa regra da sucumbência, vai se aplicar a regra da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação ou que deu causa
a um determinado incidente processual é aquele que suportará o pagamento dos honorários de sucumbência. É o que a gente consegue perceber, por exemplo, no parágrafo 10 desse mesmo artigo 85, que disciplina que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, né? Então, se houver essa decorrência no transcorrer do processo de perda do objeto, aquele que deu causa à propositura da ação, que não é necessariamente o autor, o réu pode ter dado causa à propositura da ação, é que vai responder pelo pagamento dos honorários de sucumbência. E nesse caso de perda do objeto, né, nós não temos como estabelecer os honorários com base na regra do vencido e vencedor, porque não há um vencido e não há um vencedor justamente porque o objeto daquele processo se perdeu. O que há, né, para o estabelecimento, então, dos honorários de sucumbência, de saber quem deve pagar para quem, é essa verificação aqui de quem deu causa à propositura dessa ação para verificar quem deve pagar esses honorários de sucumbência, então. E a quem se destinam os honorários de sucumbência? Quer dizer, quem é o credor destes? A gente viu lá na leitura do caput desse artigo que o credor é o advogado da parte vencedora ou o advogado da parte que não deu causa à propositura da ação, né? Então, este é o credor. E além de significar que os honorários de sucumbência são destinados ao advogado e que não são destinados à parte vencedora, o parágrafo 14 ainda traz algumas regras que são bastante importantes. Veja só o que diz esse parágrafo. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Ele dá a real dimensão aqui dos honorários. Isso porque os advogados, obviamente, desempenham um trabalho, desenvolvem um labor ao longo do processo e são remunerados por meio dos honorários. E em razão disso, né, dos honorários constituírem remuneração para os advogados, é que a legislação atribuiu a eles essa natureza alimentar, né? Assim como são os salários, por exemplo, dos servidores públicos ou privados que têm registro em carteira, né? Ali nós temos uma verba de natureza alimentar, o que acontece também com os honorários de sucumbência dos advogados. Já o parágrafo 15 complementa essa regra do parágrafo 14, resguardando a possibilidade de o advogado solicitar que o pagamento não seja feito para ele, pessoa física, e seja feito sim para uma pessoa jurídica, para a sociedade de advogados a qual ele pertence, né? E mesmo quando isso acontecer, quando os honorários forem destinados a essa pessoa jurídica, eles não vão perder a sua natureza alimentar. Eles continuam com essa natureza e continuam com os mesmos privilégios dos créditos de natureza trabalhista. Também, como complemento, o parágrafo 17 vem logo em seguida estabelecendo que naqueles processos em que o advogado atua em causa própria, ele também tem direito a receber honorários de sucumbência caso ele seja o vencedor. Não é o fato de ele atuar em causa própria no processo que vai retirar dele esse direito de receber honorários de sucumbência. Já o parágrafo 19 vai estabelecer o direito dos advogados públicos, quer dizer, aqueles advogados que atuam em favor da fazenda pública, seja a fazenda pública municipal, estadual ou federal, né, da União. Esses advogados também têm garantido o direito de receber honorários de sucumbência. E sobre essa disposição, houve uma discussão no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade número 6.053, no STF, em que o tribunal entendeu, por maioria, e ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que era o relator, né? Entendeu por maioria que é constitucional essa regra que garante o direito aos advogados públicos de
perceberem honorários de sucumbência. Só que, nessa mesma ocasião, o Supremo deu uma interpretação conforme a esse dispositivo legal, uma interpretação conforme a Constituição, para entender que, muito embora os advogados públicos tenham o direito de receber honorários de sucumbência, o valor não pode ser superior ao teto remuneratório que está previsto lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Então é importante você lembrar disso, né? Principalmente quem está estudando para concurso público. Essa regra foi considerada constitucional, mas deu-se a ela uma interpretação conforme, limitando o valor dos honorários de sucumbência ao teto do funcionalismo público previsto na Constituição. E, indo além, o parágrafo 18 ainda garante, e dada a importância desse direito e da sua natureza, garante ao advogado a possibilidade de ele propor uma ação autônoma para fixar honorários naquelas hipóteses em que, por algum esquecimento de todo mundo envolvido no processo, não tenham sido fixados os honorários na ação principal. Então diz o seguinte: caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Isso, aqui, claro, né, pensando em hipóteses excepcionais, porque se a sentença é omissa no que tange aos honorários de sucumbência, é possível que sejam opostos embargos de declaração. E depois uma eventual apelação e outros tantos recursos que se seguem a ele, né, a fim de provocar o Poder Judiciário a resolver essa questão que restou omitida lá na sentença. Se nada disso for feito, ou se ainda assim a omissão persistir, dada a importância desse direito e a sua natureza alimentar, é conferido aqui pelo parágrafo 18 desse artigo 85 do CPC, o direito ao advogado de propor uma ação autônoma em que se vão fixar os honorários de sucumbência daquela ação originária. Ok, falamos disso tudo, falamos da natureza desse direito, mas a gente precisa saber também que lá no parágrafo 2º do artigo 85 há o estabelecimento de critérios para que o juiz fixe a verba relativa aos honorários de sucumbência, porque o juiz não pode fixar essa verba livremente, ele precisa respeitar esses critérios do parágrafo 2º, que diz o seguinte: os honorários advocatícios, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, inciso 1, o grau de zelo do profissional, 2, o lugar da prestação do serviço, 3, a natureza e a importância da causa, e 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esses são critérios que buscam dar uma maior objetividade para essa atividade do juiz de fixar os honorários, né? Então estabelece um mínimo e um máximo, e dentro desse percentual mínimo e desse percentual máximo, para estabelecer entre 10% e 20%, o juiz precisa considerar esses critérios estabelecidos aí nos incisos do parágrafo 2º. Agora, quando a gente estiver diante de uma ação em que a fazenda pública seja parte, não serão esses os critérios que nós vamos obedecer. E aí, nesse caso, os critérios estão estabelecidos no parágrafo 3º. Nós não vamos ler aqui o parágrafo todo, né? Mas é importante que você analise e perceba as diferenças de critérios estabelecidos aqui nas causas em que a fazenda pública for parte. Tanto faz aqui se a fazenda pública é parte autora ou parte ré, se ela é parte vencida ou vencedora, os critérios são esses estabelecidos no parágrafo 3º. E o parágrafo 8º traz uma disposição interessante aqui, porque dá a possibilidade do juiz, em determinados casos, estabelecer o valor dos honorários a partir de um juízo de equidade. Diz o seguinte: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Isso porque naquelas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, se o juiz for fixar, sei lá, numa causa de R$1.000, por exemplo, ele vai fixar o valor dos honorários em 10% do valor da causa. Isso vai implicar em R$100 de honorários advocatícios, de sucumbência. É um valor muito baixo, né? E não remunerará adequadamente o trabalho do advogado. Então, nessas hipóteses, o juiz vai fazer uma apreciação equitativa, levando em consideração aqueles critérios dos incisos do parágrafo 2º, mas não vai respeitar os critérios de percentual mínimo e máximo estabelecidos no próprio parágrafo 2º. Ele vai fazer, então, uma apreciação por equidade. Sobre esse tema, tem uma discussão no âmbito do STJ, que até o momento da gravação desse vídeo não foi resolvido, né? Se seria possível que se utilizasse esse critério do parágrafo 8º de apreciação equitativa naqueles casos em que o valor da causa ou o proveito econômico pretendido é muito alto. Então, imaginemos aí uma causa de 200 milhões de reais e aí há uma corrente doutrinária e mesmo jurisprudencial defendendo que nessas hipóteses o valor dos honorários também deve ser estabelecido, respeitado aqui o parágrafo 8º, né, por esse critério, por essa apreciação equitativa. E aí a proposta de interpretação que se dá é para incluir essas causas, essas hipóteses em que o valor seja inestimável, ou seja, quando ele é muito alto ele seria inestimável. E aí já começa a ficar um pouco perigosa essa interpretação, né, porque me parece que quando um valor da causa é muito alto, há muitos riscos envolvidos, inclusive para os advogados, então é natural que o valor dos honorários de sucumbência seja estabelecido com base no valor da causa ou do proveito econômico, que não é pelo fato de ele ser muito alto que o juiz pode reduzir o valor dos honorários usando o critério equitativo. Ele precisaria fixar esses honorários entre 10% e 20% do valor da causa obrigatoriamente, né? Não se enquadrando esse conceito de valor muito alto na ideia de valor inestimável. Esse critério do valor inestimável ou do valor da causa que seja muito baixo é justamente voltado para aquelas hipóteses em que não se consegue conferir um valor econômico para aquilo que está sendo objeto de discussão no processo, né? O valor é muito baixo ou eu não consigo encontrar o valor. Então o juiz vai fazer uma apreciação equitativa para fixar o valor da causa. Agora, se o valor da causa existe, se ele é muito alto, eu não posso qualificá-lo como inestimável. Ele está ali estabelecido e ele é alto, então, como consequência, os honorários também serão altos. É um risco natural que decorre da natureza da coisa mesma que está sendo discutida naquele processo. E a parte, obviamente, quando propõe uma ação dessa natureza, ela sabe que virá disso uma consequência também de valor elevado. E, por fim, um outro dispositivo que eu quero destacar aqui dentro desses vários parágrafos do artigo 85 é o que está previsto no parágrafo 11, que trata da sucumbência recursal. Diz o seguinte: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento, né? Então, ele estabelece aqui uma novidade com relação ao CPC de 73, que são os honorários de sucumbência recursal, estabelecendo os mesmos limites, quer dizer, a gente não pode superar aquele limite máximo de 20% que foi estabelecido no parágrafo 2º,
deve levar em consideração o valor adicional, o trabalho adicional que o advogado do vencedor teve, né? E tem que lembrar o seguinte: não são simplesmente fixados honorários na fase recursal. O que há é uma majoração, né? Então a parte já teve garantido os seus honorários, né? O advogado da parte vencedora já teve garantidos os seus honorários na primeira instância, e há um recurso contra aquela decisão e esse recurso é desprovido, ou seja, aquela parte que havia ganhado na primeira instância ganha novamente na segunda instância. O que vai acontecer é que os honorários que haviam sido fixados na primeira instância vão ser majorados na segunda instância, tá? Então a gente sempre precisa lembrar disso. Majoram-se os honorários em fase recursal, tá? Não é que há estabelecimento imediato de honorários na fase recursal. O que há é majoração. E sobre os critérios para fixação desses honorários de sucumbência recursal e essa majoração, eu quero indicar a leitura aqui de um importante acórdão do Superior Tribunal de Justiça da terceira turma, que foi proferido no julgamento dos embargos de declaração, no agravo interno, no recurso especial 1.573.573. Se você procurar lá no site do STJ, você vai encontrar esse acórdão e ele estabelece lá os requisitos, né, os critérios que precisam ser obedecidos pelos tribunais no momento da majoração dos honorários de sucumbência no âmbito recursal. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar sobre honorários de sucumbência, e mais uma vez eu te convido a conhecer a plataforma Juruadocs lá no site juruadocs.com com os meus comentários ao Código de Processo Civil de 2015. Nos vemos por aí, até a próxima.